Irmãos queridos, nós meditaremos no livro de Jonas inteiro hoje, capítulo 1, 2, 3 e 4. Não se assustem, serão apenas alguns versículos em cada um dos capítulos. Irmãos, na antemão de tudo que se pensa e se faz, quantas pessoas bem intencionadas trazem estragos? É que a palavra de Deus deve ser pregada para conhecimento? Sim. Para que você deslumbre o Criador? Sim. Mas, sobretudo, a palavra de Deus é pregada para ação. Cuidado todas as vezes que você ficar maravilhado com um texto e esse texto não fizer diferença nenhuma na sua vida. Por exemplo, irmãos, Apocalipse nunca foi um livro só futurista. Nunca foi. Do contrário, o que serviria à igreja do segundo século? O que serviria à geração posterior e até o último dia? Então, Apocalipse não é um livro futurista. Apocalipse chama a igreja a viver no seu milênio, na sua época, na linha espaço-tempo que ocupa, para chamar a ação. Do contrário, desestimularia. A igreja olharia para Apocalipse e diria assim: esse negócio aqui não é para nós, Cristo não está vindo agora, deixa o barco rolar, deixa ser conduzido, deixa a vida me levar. E nessa linha, irmãos, nós vimos que Jonas não é um estudo sobre cetáceos. Jonas não é um livro que ensina como um homem pode ser engolido por um grande peixe e sobreviver. Nada disso. Jonas é o livro que chamou a atenção da igreja para o que Deus quer da minha vida. Em que pese a nossa fé reformada responder que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em que pese que 1 Coríntios 10, 31 diga: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, morramos, vivamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, o fim principal do homem é a glória de Deus. Mas, irmãos, a glória de Deus é um objetivo macro. Imagine um gráfico de um círculo. Então, qual é o fim principal do homem? A glória de Deus, um círculo. E dentro do círculo, você tem as metas quantitativas. Você tem obediência, você tem perdão, arrependimento, você tem perseverança e você tem trate os outros como você quer ser tratado e como Deus te tem tratado. Esses são os 4 capítulos de Jonas. O que Deus quer da minha vida? 1, obedeça. 2, arrependa-se. 3, persevere. 4, faça pelos outros só o que você quer para você e só o que você recebeu de Deus. Nada mais do que isso. O Dr. Martin Lloyd-Jones afirma que se nós conhecermos, portanto, um verso das Escrituras, dado as ligações intrínsecas, sistemáticas, você vai conhecer a Bíblia inteira. Se você de fato conhecer um verso das Escrituras, você vai conhecer as Escrituras inteiras. Por silogismo, irmãos, aquele que conhecer a Escritura conhecerá Cristo, uma vez que o Senhor Jesus é o fio de ouro que liga cada uma dessas páginas da Escritura. Então, se você conhecer um verso a fundo, se você conhecer as Escrituras por um livro, você conhecerá Jesus. Se você conhecer o livro de Jonas, você conhecerá Cristo e o que Ele quer da sua vida, não para contemplação, mas para ação. Partamos do prisma, então, queridos. Na Bíblia Sagrada, Jesus é o que quanto à obediência em Jonas? Por favor, leia comigo Jonas 1, o verso 3, apenas. Jonas 1, o verso de número 3. Leiamos juntos. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis,
Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmão, sinceramente, esse é um dos versos mais crassos da Escritura com relação à depravação humana. Como a depravação humana existe ainda no crente. Isso aqui me angustia. Isso aqui vai lá no profundo da minha alma, irmãos. É o que o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou. Eu sei que eu deveria fazer coisas diferentes se aquilo que eu não quero fazer está sempre diante de mim. O apóstolo Paulo disse que nós só tendemos a fazer o que é mal. Não tem ninguém aqui dentro que tenda a fazer o bem. Ou seja, veja o verso 1:3, eu vou ler. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. A bendita ou maldita conjunção adversativa, mas. Queridos, por vezes, pelas atitudes explícitas dessa natureza que milita contra o Espírito, contra Deus, você olha para Jonas e, sinceramente, você diz assim: esse indivíduo é um crente? Tratar-se de um profeta, irmãos. Um profeta é um homem que conhece muito da misericórdia de Deus, do caráter de Deus. Adiante um pouquinho comigo e leia comigo o verso 4:2. Leia comigo, por favor, o verso 4:2. Leiamos. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, por favor, não é verdade que das pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, nós esperamos mais? Não é verdade que nós esperamos mais uns dos outros porque somos irmãos em Cristo? Nós esperamos que os da igreja sejam mais obedientes às Escrituras. Nós esperamos que eles sejam aqueles de conduta mais ilibada, das pessoas que obedeçam mais, sejam mais equilibrados, mais honestos, mais leais. Não é assim que nós esperamos? É, irmãos, que falem menos. Jonas se dispôs, mas para Tarsis. O comentarista diz que Tarsis é o final do mundo, diametralmente oposto. Jonas se dispôs, mas para não obedecer a Deus. Irmãos, o verso poderia ter ficado aqui, mas ele piora bastante. Ele piora bastante. Veja lá no 1:3. É dito assim: pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Desta feita, Jonas não apenas se dispôs a desobedecer, como também o fez de forma deliberada e disposta às consequências. Ele pagou o preço para ir longe do Senhor. E às vezes nós estamos dispostos a pagar o preço. Deus está dizendo assim: não faça. E você faz. Você diz assim: eu vou pagar o preço. Meu irmão, minha irmã, de verdade, sabe, irmãos, nós estamos chegando num tempo que não adianta ficar mascarando, não adianta ser meio crente, não adianta. De verdade, com o coração aberto, só você e Deus. Nesses tempos de pandemia, nós fomos afetados. Essa geração nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Nós temos que refletir, nós temos que reinventar, e como crente nós temos que retomar. Por esse prisma, todas as angústias desse dia lhe têm feito pensar: eu preciso de uma vida mais obediente com Deus? Você tem pensado nisso? Isso tem lhe batido ao coração? Ou você tem dito assim: mas eu vou pagar o preço? Duas coisas então.
O apóstolo São João 14, 21 e 23, ele diz assim: aquele que ama o Senhor Jesus é o que guarda os seus mandamentos. Não diga que você ama o Senhor se você não guardar os mandamentos. Você está disposto a obedecer ou a pagar a passagem? Irmãos queridos, tem algo extraordinário aqui. Fantástico. Ninguém, muito menos o pastor que vos prega, vive exatamente todo esse livro. Não vivo. E prego desse púlpito, irmãos, com toda a autoridade, mesmo não vivendo, mas quero viver de todo o coração. Tenho dito ao Senhor: quebra em mim o que tiver que ser quebrado. Mói, Senhor, eu quero viver. Então, não é que você vá viver, mas você está com o coração em paz para dizer assim: Deus, o Senhor é a minha testemunha. Eu estou me entregando nas tuas mãos, porque eu quero te obedecer. Em segundo lugar, 1 Samuel 15, 22, a Escritura diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, irmãos, por mais que nós façamos, nossa organização, nossa doutrina, termos nascido num lar presbiteriano, termos uma família, por mais que você tenha, o que é melhor na sua vida? O que Deus quer? É melhor obedecer do que qualquer outra coisa. Irmão, para comer do melhor dessa terra, para você glorificar a Deus, só sendo obediente, só sendo a palavra de Deus colocada em prática na sua vida. E a chamada, irmãos, para nós, é que a nossa ortodoxia se veja na nossa ortopraxia. Nós não podemos ser fariseus. Você conhece demais, você lança um fardo pesado sobre as costas dos outros, que nem você vive, né? Então, irmãos queridos, por favor, não existe vida cristã sem testemunho, e testemunho é colocar a palavra de Deus em prática. Por favor, leia comigo em Jonas 1, 14, 15 e 16. Vamos ler, irmãos, degustando. É assim, manhã de domingo, vocês não vão voltar aqui à noite, então vamos aproveitar, porque o prato vai estar gostoso, bom demais. 14, 15 e 16, vamos. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Irmãos, quando o servo de Deus se propõe deliberada e obstinadamente a desobedecer, a pagar o preço para fazer o que é contrário do que Deus ordenou, Deus vai fazer. Deus cumprirá o seu propósito eterno e infrustrável, e o servo será encaixado na Escritura. Irmãos, sem chance de Deus ceder à nossa impertinência. A criança birrenta, ela vai batendo o pé até querer vencer o pai pelo cansaço, né? E o pecador é um teimoso, né? Estamos aprendendo aqui na quinta-feira sobre o Pai Nosso. E aí, às vezes, nós queremos que Deus ceda. Menor chance. Menor chance. Diametralmente oposto, então, nós vamos no Salmo de número 1 e olhamos para aquele homem que medita, que vive as Sagradas Escrituras. E aí, qual é a bênção, a diferença? Tudo quanto ele faz é... Pois é. Irmão, Deus quer que você obedeça, não é para Deus, não, é para você. A lei de Deus é para você ser guardado de você mesmo. É. Glorificar a Deus não é porque a glória de Deus vai ser aumentada. Gente, ó, nós vamos dar um gás aqui, vamos aumentar a glória de Deus. Não. Deus é imutável, irmãos.
Mas quando nós glorificamos a Deus, nós temos o privilégio de nos encaixarmos naquilo que é o melhor dessa existência. É a bênção, irmãos, de sermos conformados ao que é melhor para nós, mesmo quando nós não queremos. Eu preciso citar um exemplo aqui. Irmãos, às vezes nós vamos ficando aborrecidos, aí você diz assim, eu vou escolher. Eu sei que está errado, mas eu vou dar uma palavra dura. E aí você acha que com a palavra dura você vai resolver alguma coisa. E Deus está dizendo assim, não faça, vai dar errado. E aí você diz assim, eu vou fazer porque eu quero fazer e eu vou pagar o preço desse negócio. O que você vai usufruir disso? Queridos, na Bíblia Sagrada, o que Jesus é quanto à obediência? Ele é o exemplo sumo quanto a obedecer. Dizem as Escrituras que ele foi tentado em todas as coisas para desobedecer, todas elas, com uma diferença nossa. Ele em tudo obedeceu. E se você é discípulo dele, é mister fazer o mesmo e usufruir, quando ele diz em João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Na Bíblia Sagrada, o que é Jesus quanto à obediência? Ele é só o exemplo que você deve obedecer. Na Bíblia Sagrada, o que é Jesus, no capítulo 2, quanto ao arrependimento? Vamos lá. Jonas 2, 7 e 9. Jonas 2, 7 e 9. Vamos ler juntos? Quando dentro de mim desfalecia mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei. William Gurnall, ele diz assim, nunca pense que você encontrará mel no pote se Deus escrever veneno no rótulo. Se Deus escrever veneno em alguma coisa, não ache que você vai encontrar alguma outra coisa ali, porque não vai, não tem jeito. O presbítero orou aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não orou? Se Deus diz assim, é veneno, tem jeito de não ser veneno? Tem jeito de Deus arrepender-se e falar assim, ah não, eu vou fazer um melzinho aqui. Eu acabei de falar que é veneno, mas eu vou fazer. Doravante, jovem, meu irmão, querida irmã, não se aventure, não queira testar, não pague o preço da passagem, o custo é mais alto do que você imagina. No verso de número 7, quanto dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas viu que o preço que pagaria, ele não tinha refletido direito. Ele disse assim, eu vou pagar o preço. Mas o preço era impagável, ele ia morrer, me desfalecia a alma. Por quê, irmãos? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós desobedecermos, a Escritura está falando, nossos pais estão falando, e aí você diz assim, mas eu vou. Você está se dispondo a morrer. E aí o verso 9, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. O servo de Deus se arrepende, faz um voto. Senhor, eu prometo que eu vou obedecer, eu vou lá para Nínive, Senhor. E eu aprendi, tá Senhor, eu vou para lá. E o que eu prometi, eu vou cumprir. O Senhor pode salvar, né Senhor? Jonas se arrepende, meu irmão. Minha irmã querida, dá uma olhadinha no verso de número 4, 2:4. Leia comigo, vamos lá? Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tomarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas sentiu na pele ter sido repulsado da presença de Deus. O que Jonas viu aqui? A desgraça. Senhor, o Senhor me lançou para longe do Senhor. Eu morrerei aqui sem voltar a ir à igreja. Pelo que eu escolhi da minha vida, eu não vou voltar mais ao santo templo, Senhor.
E aí, do fundo do poço, ou do fundo do peixe, ele clama ao Deus que pode perdoar e salvar. Querido ouvinte, a teologia alemã, ela vai continuar dizendo desse livro, Heilsgeschichte, uma história de salvação. Biblos, no grego, é biblioteca, coleção de livros. Então, esse livro é a coleção de livros que tratam de Deus querendo salvar o seu povo. Do fundo do poço, do fundo do peixe, todas as vezes que alguém disser, Senhor, eu me arrependo. Irmãos, nesse dia, evangelho não é da prosperidade, evangelho não é da casa nova, do carro novo, evangelho não é trazer a pessoa amada. Evangelho significa boa nova de salvação, é perdão de pecados. O que Deus quer da sua vida para glorificá-lo, sendo Jesus o único caminho, é arrependa-se. Arrependa-se. Rogue-lhe perdão de pecados, mas não amanhã. Não, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jonas foi perdoado, o que estava perdido lá no mais fundo do mar, do peixe, das drogas, da depravação sexual, do que for, Deus perdoa. Se Jonas foi perdoado, se eu fui perdoado, clame a Cristo, clame a Cristo. Senhor, mas eu não sei como é que vai ser. Vamos fazer o seguinte, eu também não. Mas eu sei que o Senhor te chama e diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite da graça. Esse é. Você não aguenta mais pecados, você quer mudar, você já tentou, e aí você diz assim, Senhor, eu já tentei, mas não tem como. Hoje, irmão, nessa manhã bonita desse sol lindo, o Senhor Jesus está dizendo assim, o que eu quero da sua vida é arrependa-se. Você não tem que saber como, você tem que dizer, Senhor, eu quero. Eu não consigo viver isso, Senhor, mas eu quero viver isso, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Jonas 2,10. Você pode ler comigo? Jonas 2,10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou. Você quer terra firme de novo sobre os pés? Você quer? Arrependa-se. Jesus é a saída, é o seu perdão. É aquele que pode tirar qualquer impureza, qualquer pecado, e te dar uma roupa nova, e botar um anel no seu dedo, e sandálias novas nos pés. Na Bíblia Sagrada, o que é Jesus quanto à obediência? Ele é o exemplo máximo. Na Bíblia Sagrada, o que é Jesus em Jonas quanto ao arrependimento? Ele é a sua única oportunidade de ser transformado por um arrependimento genuíno. O que é Jesus na Bíblia Sagrada em Jonas quanto à perseverança? Fantástico, irmãos. 3:1. Vamos ler? Vamos ler. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, só até aí. Queridos, a doutrina da total soberania de Deus, a origem da nossa fé teísta, aquela que crê que Deus tem cada um dos seus fios de cabelo contado, que Deus conhece cada grãozinho de areia da praia, que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. A doutrina dessa fé bíblica, calvinista, a nossa fé, porque ela é arraigada nas Escrituras, ela é impagável. Existe um Deus soberano. Muito bom. Quantas coisas você já começou e não terminou? Algum curso? Alguma faculdade? Música? Musculação? Caminhada? Dieta? Vida de oração? Quantas coisas você já largou? Começou e largou?
Muito bem, irmãos, a mesma fé reformada é, antes de mais nada, uma fé que sabe no que crê e por que crê. Nós não somos chamados a sermos alienados. O ser bíblico é ser pensante. Então, irmãos, o quinto ponto da nossa doutrina bíblica, se é que são apenas 5, mas assim esteve lá no cânone de Dort, nos cânones de Dort, então, o quinto ponto é a perseverança dos santos. Mas é verdade mesmo, é a perseverança dos santos? Ou é a perseverança de Deus em salvar os santos? Quem persevera? São os santos? Ou Deus persevera em salvar os seus santos? Eu digo isso porque se você for para Huckman, Berkhoff, Horton, qualquer um teólogo reformado, na Ordo Salutos, ele vai começar por todos os passos, e do princípio ao fim, sabe quem é que faz tudo? Deus. Porque se dependesse um angstrom da sua salvação para você ser salvo, parabéns, deu errado. É monérgico, é soberano, é bendito do Deus que não pode ter os seus planos frustrados. Mas o Deus que começa é o Deus então que faz perseverar até o fim. É quando Jesus disse, aquele que o meu Pai me dá, não é todo mundo não, tá? É aquele que o meu Pai me dá, este vem a mim. E o que vem a mim, eu de maneira nenhuma. É quando o apóstolo Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cantamos hoje aqui, não é a calúnia mordaz, não é a dor dos problemas que podem nos tirar da presença de Deus. Nada. Bom, ou seja, você vai perseverar. E de novo, é melhor você ser corajoso, se apossar dessa certeza, que você vai sair lá na frente, do que ficar paralisado, macambúzio, diante das provações. Porque tem gente paralisada agora, né? Nossa, o que vai acontecer? E o sujeito para e trava, né? Nada, moço, vamos em frente. Deus disse para Josué ser forte e corajoso. Deus gosta de intrepidez. Diga a este povo que marche, não pare, persevere, avante. Winston Churchill, irmãos, foi um dos homens mais sábios que Deus colocou nessa terra. Convidado para ser paraninfo, ele vai até a tribuna e profere 3 palavras só. Ele disse para a turma, persevere, persevere, persevere. Meu irmão, nós não somos fortes por nós mesmos, nós somos fortes pela confiança que temos no Deus forte, que faz forte, que apruma joelhos trôpegos. Você pode ler de novo Jonas 3:1 comigo? Vamos ler Jonas 3:1 de novo comigo? Veio a palavra do Senhor, só até aí. Você percebeu? A perseverança não foi do profeta, não. A perseverança não foi do servo de Deus, não. A perseverança foi de Deus. Pela segunda vez ele vem e chama assim, Jonas, agora vamos começar de novo. Deus não desistiu. Querido ouvinte, recomece sempre. Não retroceda. Caiu. Levante, bata a poeira e vamos em frente. Só o Senhor Jesus pode lhe trazer de volta, pode lhe fazer começar e recomeçar e perseverar sempre. Ouça, com tudo que você tiver na alma agora de manhã, eu sei a que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos falado sobre os perdigueiros de Deus, né? Aqueles cachorrões branco pintadinho de preto. Ou alguém vai falar o contrário, né? Que ele é preto pintadinho de branco. Mas do jeito que você quiser, o perdigueiro. Tá? Deus tem 2 perdigueiros, caçadores dos eleitos. Graça e misericórdia. E os perdigueiros vão caçando as pessoas eleitas. E os perdigueiros de Deus vão
encostando o sujeito, levando até lugar que o sujeito não tem para sair. E o Senhor não desistirá de nenhum dos seus eleitos. Deus não desistirá. Virá a palavra à sua vida a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a milésima vez. Mas você vai ter que se render à graça e à misericórdia, porque existe um propósito eterno e infrustrável na sua vida, que Deus começou e Ele vai concluir até o fim. E a expressão máxima desse amor se chama Jesus, o Cristo. Renda-se mais rápido possível. É interesse seu. Persevere, persevere, persevere em recomeçar sempre. Há um amor imensurável nele para isso e muito mais. O que Deus quer da minha vida? Deus quer obediência. Deus quer arrependimento. Deus quer perseverança. O Senhor Jesus não desistiu. E Ele não vai desistir até o fim. Quarto e último lugar, irmãos. O que Deus quer da minha vida, sendo Jesus em Jonas, é a forma de agir com os pares. Por favor, Jonas 4, 2 e 3, vamos ler? Jonas 4, 2 e 3. Leiamos. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer. O Senhor Jesus ensinou que tudo aquilo que nós queremos para nós, devemos fazer primeiramente as outras pessoas. Mateus 7, 12. Essa é a lei e os profetas. Lei áurea. Você quer para você? Faça primeiro pelo outro. Nesses versos, Jonas diz assim: Deus, o Senhor é misericordioso, Deus, o Senhor é tardio em irar-se, Deus, o Senhor é grande em benignidade e misericórdia, que se arrepende do mal. E eu quero morrer por isso. Jonas, tendo sido salvo da morte, porque não queria a salvação dos outros irmãos, como servo de Deus, que atitude vexatória. Nesses versos 4, 3, 7 e 9, o crente, o cristão, o servo, o nome que você quiser dar para Jonas, ora querendo morrer, porque o Senhor salvou os ninivitas. Leia o verso 3:10, fazendo um favor. Vamos ler juntos? 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinham. Por essa misericórdia de ser tardio em irar-se, benignidade, é que Jonas não foi dissolvido literalmente no cheiroso e gostoso estômago do peixe. Então Jonas diz assim: Senhor, eu lá no estômago do peixe, tudo legal, eu não fui dissolvido não, mas eu não queria que o Senhor salvasse essas pessoas do mesmo jeito não. Pimenta no olho do outro, é fresco. Pior que no 4:2, Jonas argumenta e orou ao Senhor: não foi isso que eu disse, porque eu te desobedeci lá atrás, não foi por isso? Jonas volta na desobediência como que querendo justificar o injustificável, irmãos. Para transgredir a lei de Deus, que é de natureza nossa, nós encontramos qualquer justificativa para você fazer o que não deve. Irmãos, a perfeição das pessoas incomodam as outras. Quando alguém se dispõe a viver uma vida ilibada, pode ter certeza, causa problema para os outros. Aí, como é que o pai que ama age? O Senhor disciplina o Jonas. O Senhor usa uma planta para cobrir o profeta e depois mata a planta. Os versos 6 e 7. Disto, irado de novo, Jonas afirma que porque o Senhor matou a sua planta da sombra, ele preferia morrer outra vez. Aí a gente lendo o texto diz assim: agora o Senhor fulmina ele, né? Agora vai queimar ele. Mas no verso de número 9 é dito assim, 4:9.
Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. De verdade, se você fosse Deus, você aguentaria Jonas? Mas você se aguentaria algumas vezes? Você se aguentaria algumas vezes? Porque nós estamos aqui com escopeta, com metralhadora. Tome tiro, Jonas. Mas o quanto você é Jonas, meu irmão, minha irmã. Nos versos 10 e 11, irmãos, tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer numa noite que nasceu e na noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Jonas? Irmãos, Jonas dava mais valor à planta, porque a planta dava sombra para ele, do que a 120 mil pessoas. Irmão querido, o que Deus quer da sua vida? Trate os outros como você tem sido tratado por Ele. Dê aos outros o que você recebeu dele. Dê da mesma misericórdia. Ou você tem sido interesseiro, tendencioso por causa de uma sombrinha? Se tem dado misericórdia, se tem sido conformado ao caráter de Cristo, você ama pecadores, porque você é um pecador. Deus manda amar forasteiros, porque Israel foi forasteiro no Egito. Ame forasteiros, porque você um dia foi forasteiro. Dê só do que você recebeu de Deus. Por favor, você pode ler o verso de número 11 agora, mas você vai ler baixinho, colocando o seu nome. Tá? Você vai colocar o seu nome: Janaína, Carvalho, Marquinho, Gisele, Marcelina, Guilherme. Você vai colocar o seu nome antes de começar o verso de número 11. Vamos ler, irmãos? Jeová, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Jeová? Você valoriza a sua vida? A vida dos seus familiares queridos? E com os de fora? Você gostaria que eles valorizassem também a sua vida, a vida da sua família? O que dos outros vale alguma coisa? Porque normalmente o que é seu é o que tem valor, né? Dos outros nada vale nada. Você gosta de ser elogiado, mas não faz nenhum elogio? É? Você gosta de ouvir que é amado, mas não diz isso dentro de casa? Você é um poço de egoísmo. Venha a nós, mas ao vosso reino, nada. E não arrazoe, não tente se justificar, é pecado, irmão. Então o Senhor está lhe chamando a avaliar a sua forma de tratar os pares. Irmãos, eu só estou nessa tribuna, no lugar mais elevado desse templo, porque o lugar mais alto desse templo é o local da palavra de Deus, e não por causa do pregador. O pregador deveria se esconder atrás do púlpito para sequer ser visto da congregação. Então, irmãos, eu não estou falando para vocês, como pregador, de cima para baixo. Os pares, irmãos, porque todos somos carentes da mesma misericórdia e graça de Deus. Porque todos nós pecamos e carecemos de Deus. Você está sendo chamado, então, a se averiguar quanto às coisas mais importantes da vida. Família. Há quanto tempo você não se relaciona com seus cônjuges e filhos? Igreja, há quanto tempo você não assume o compromisso de mudança de vida que você sabe que precisa? A sua vida mesmo, o quanto você não tem tomado conta do seu corpo? Deus, há quanto tempo você não tem uma conversa franca e sincera com Deus? Irmãos, de fato, com Deus, você tem buscado? O que a pandemia está fazendo na sua vida? Ela te levou mais à obediência? Viver sem valorizar as coisas boas da vida, irmãos, é viver acumulando uma bolsa grande de remorso. Deus não quer remorso, Deus quer arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida. Deus quer obediência, Deus quer arrependimento, Deus quer, irmãos,
Você quer atenção? Dê atenção. Você quer amor? Dê amor. Você quer amizade? Seja amigo. Porque aquilo que o homem plantar, existe um Deus que é justo, irmãos. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, persevere na busca por agir nos passos do meu Senhor Jesus. Você quer ser tratado diferente? Muito bem, trate diferente. O que Deus quer da sua vida? Deus quer da sua vida, faça pelos outros o que você quer para você e só o que você recebeu dele. Irmãos, e agora eu vou concluir com 5 frases. 5 frases. Estamos concluindo o livro de Jonas. Nunca mais essa igreja vai dizer que o livro de Jonas é o livro de um peixe que engoliu um homem. Nunca mais. O que Deus quer da sua vida? Obediência para que coma do melhor da terra. Arrependimento para autenticar quem realmente é da vida eterna. Perseverança para peregrinar no caminho do amor, fazendo pelo outro só o que recebeu do seu Senhor. Eu vou repetir, irmãos. Jonas, concluindo, o que Deus quer da minha vida? Obediência para que eu coma do melhor da terra. Arrependimento para autenticar quem realmente é da vida eterna. Perseverança para peregrinar no caminho do amor, fazendo pelo outro só o que recebeu do seu Senhor.